Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando, tá bom? Vamos lá. Hoje nós iremos continuar com o capítulo 1, a parte que fala da Revolução Russa. Um período revolucionário russo que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. A Rússia, ela fazia parte da Tríplice Entente. Qual era o objetivo da Rússia? Era manter seu grande território, que era formado por várias etnias e que estava sendo ameaçado pelas pretensões do Império Austro-Húngaro. Em plena Primeira Guerra Mundial, dois levantes atingiram duramente o regime czarista, fazendo a Rússia sair da guerra. São eles. Primeiro foi a Revolução de Fevereiro de 1917. E a segunda foi a Revolução de Outubro de 1917. A primeira, de fevereiro, em que o czar foi derrubado e em seguida instaurado uma república liberal. Já na Revolução de Outubro, os socialistas chegaram ao poder através do partido do bolchevique, instalando um governo proletário. Tá? A monarquia czarista, ela apresentava uma grande crise econômica e política. O Estado era predominantemente agrário, tinha aspectos feudais, ela era a principal classe social na Rússia. Ela era a dona das principais propriedades agrícolas e influenciava os czares russos, principalmente Nicolau II. Como estava o sistema econômico na Rússia? Ele era totalmente excludente, pois criava uma classe de trabalhadores do campo que vivia na miséria e fome sem igual. A população na Rússia nessa época era cerca de 170 milhões de pessoas. Tinha várias etnias e culturas. É importante frisar o seguinte, que a Igreja Ortodoxa Russa tinha participação importante nas decisões políticas do czarismo russo. Mais ou menos no final do século XIX, os russos, eles começaram a modificar as suas atividades econômicas. Eles estavam saindo do sistema feudal e indo para um processo de industrialização. Então, todo esse investimento em tecnologia foi possível devido ao consumo das nações como Bélgica, Inglaterra e França, né? Os principais centros industriais eram Moscou e São Petersburgo. Nessa época aqui, 10% da Rússia estava industrializada. Os trabalhadores tinham salários muito baixos, tinha falta de condições de trabalho, a jornada era 16 horas por dia e entre outros fatores, né? Quais foram os principais motivos da crise na Rússia? Era crise econômica, política e social. Havia uma grande concentração de propriedades agrícolas nas mãos da nobreza. O governo ele era altamente centralizador e autoritário, o que favorecia uma política e economicamente a nobreza e o clero. Eram duas classes que ficavam assim privilegiadas, né? Outra coisa, existia uma grande miséria e fome, e quem passava por isso eram os trabalhadores do campo. Havia a influência da Igreja Ortodoxa Russa nas decisões políticas, como foi falado, não é? Outra coisa também, já falamos da população, ela era muito grande e por terem várias etnias e culturas e idiomas, gerava conflitos, muitos conflitos internos. Surgiram então as indústrias e, consequentemente, uma classe de operários. Nessa classe de operários, passou a ser influenciada pelas ideias marxistas, as ideias do marxismo.
Em 1898 surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido ele foi muito influente dentro da Rússia na questão política e social. Em 1903, o que aconteceu? Durante o Congresso, iniciou-se um debate. E nesse debate, ele envolveu 2 líderes desse partido, do Partido Operário Social Democrata Russo, que foi o Julius Martov e Vladimir Ilyich Ulyanov, que ele é conhecido como Lenin. Devido às divergências entre eles dois, surgiram 2 grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, minoria, e os bolcheviques, que era do Lenin, a maioria, não é? Os mencheviques, na figura deles, a revolução deveria ser moderada, deveria permitir que a democracia e o capitalismo se desenvolvesse para finalmente o socialismo ser instalado na Rússia. Eles também não acreditavam na possibilidade de uma luta política revolucionária, devido ao atraso econômico da Rússia. Os líderes acreditavam, dos mencheviques, eles acreditavam que para se chegar a um governo socialista, tinha que haver uma aliança com a burguesia. E essa aliança ela seria necessária. Também a democracia burguesa tinha a função de consolidar e fortalecer o capitalismo através de um governo republicano. Já os bolcheviques, eles pensavam totalmente diferentes dos mencheviques. Eles acreditavam que o caminho para ascender ao poder era a superação da luta de classes. Ou seja, era uma revolução do proletariado, né? Eles defendiam que o programa socialista fosse implementado integralmente e que a liderança proletária fosse centralizada. Para Lenin, que era líder dos bolcheviques, era necessário instalar uma ditadura do proletariado, ou seja, um governo de operários com participação de trabalhadores camponeses que organizaria o sistema de governo e eliminaria as desigualdades. Então aconteceu no meio dessa revolução, aconteceu o Domingo Sangrento. Em 1904, os russos saíram derrotados de um conflito com os japoneses. Eles estavam disputando as colônias do Extremo Oriente. Com o crescimento industrial, os operários russos eles começaram a se organizar em associações e sindicatos e tinham concepções socialistas e marxistas. Aos poucos, eles passaram a criticar o regime czarista de forma intensificada. A situação das fábricas era precária. Eles tinham péssimos salários e grandes jornadas de trabalho. Em 1905, o que foi que aconteceu? Milhares de trabalhadores operários se reuniram para protestar na sede do governo czarista de Nicolau II. Quais eram as suas reivindicações? Retorno dos trabalhadores demitidos da indústria de Putilov, além de defenderem a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que visava essa Assembleia a reformar o regime político, passando para uma república liberal. Os operários foram atacados pelas tropas russas. Milhares deles foram metralhados e mortos. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento.
contribuiu diretamente para a crise do regismo czarista. A ação militar não acalmou os ânimos. Pelo contrário, os conflitos continuaram de forma mais consolidada, passando a incomodar bastante o regime czarista. Nesse mesmo período surgiram os sovietes. Quem eram os sovietes? Eles eram espécie de conselhos de deputados eleitos e formados por operários, que acabou extintos e retornou em 1917. Outro conflito que aumentou as dificuldades de Nicolau II foi a greve dos marinheiros de Potemkin. Foi a maior greve da Rússia. Eles se negaram a apoiar os ataques militares do czarismo russo aos operários. As pressões levaram Nicolau II a convocar a Duma. Duma era uma assembleia do povo, mas que só tinha uma função consultiva. Então, assim, o regime czarista caminhava a passos largos para o fim. Então veio a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Fevereiro foi a Revolução dos Mencheviques, 1917. Embora os russos eles tivessem um grande exército, seus armamentos eram de má qualidade. Eles eram considerados impotentes diante da forte indústria bélica dos alemães, franceses e ingleses. Quando os russos entraram na guerra, na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos ingleses e franceses, contra o Império Austro-Húngaro, as críticas aumentaram. Foram gastos muitos recursos para a participação na guerra, o que, em contrapartida, gerava uma crise econômica, miséria e fome na Rússia. Internamente, o que estava acontecendo? As péssimas relações de trabalho nas indústrias, alto índice de desemprego dos trabalhadores do campo, aumentavam as pressões contra o governo de Nicolau II. A crise, então, consolidou em 1917, justamente quando a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial. Toda essa crise interna fazia com que o povo fosse às ruas protestar contra os problemas vividos na sociedade em função da repressão e da má administração do czarismo. Com dizeres como pão e paz, o protesto fazia a ideia de que a crise econômica tinha que acabar para o povo se recuperar das dificuldades financeiras e que os russos deveriam se retirar da Primeira Guerra Mundial. Todos esses movimentos eram reprimidos de forma violenta, o que levou os vários grupos de esquerda, como os mencheviques e os bolcheviques, a organizarem uma revolução. Com o desenrolar da crise de fevereiro, a Duma passou a ser alvo dos ataques revolucionários. Os representantes da Duma exigiram que Nicolau II atendesse a algumas reivindicações do povo. Como foi essa transição do poder? Vamos lá. Os soldados aliaram-se aos revolucionários. E no dia 27 de fevereiro, eles ocuparam o Palácio de Inverno, derrubaram o czar, pondo fim ao regime político czarista. Na disputa pelo poder, os mencheviques evitaram a participação direta dos bolcheviques, pois não queriam que as ideias comunistas ganhassem força na Rússia, além de desejarem o fortalecimento do capitalismo através de um governo republicano. Como foi essa transição de poder? A Revolução de Fevereiro, que ela era liderada pelos mencheviques, pôs fim à autocracia.
é um regime político em que um governante detém o poder de forma absoluta, né? Não queriam o proletariado no poder, visto que a maioria dos mencheviques pertenciam à burguesia e só acreditavam que só um governo republicano liberal seria capaz de acabar com a miséria e devolver economicamente a Rússia. Após a Revolução de Fevereiro, foi instituído um governo de transição, com sede no Petrogrado, liderado por um representante da burguesia russa, o príncipe Georgy Lvov. Já os sovietes eram compostos por políticos oriundos do proletariado, ou seja, eram operários, trabalhadores de fábricas russas que pressionavam para ter participação ativa no governo, além de defender os operários no poder. Outro ponto também importante era a divergência entre burgueses e sovietes. Essas divergências aumentaram a ponto de haver paralelamente dois governos: os burgueses liderados por Georgy Lvov e os sovietes, no qual começava a aparecer a figura decisiva de Lenin. Esse período foi conhecido como dualidade de poderes, tá? Os burgueses, eles defendiam a manutenção dos russos no conflito, enquanto os sovietes entendiam que a guerra estava causando sérios problemas econômicos e políticos, passando a exigir a retirada do conflito e o estabelecimento da paz. Aí o que aconteceu? Lenin lançou um conjunto de propostas que atacaram diretamente o governo provisório e a forma mencheviques de governar. Esse conjunto de propostas foram chamados de teses de Abril. Algumas controle social e de produção a partir de uma ditadura proletária, fim do governo provisório, pois achavam que o modelo republicano liberal só fortalecia o capitalismo e enfraquecia os trabalhadores. Outro ponto: combate ao sistema capitalista e à burguesia. Estatização de todas as empresas, isto é, nacionalização da produção. Vamos lá. A Revolução de Outubro. Como se deu a Revolução Bolchevique em 1917? A Revolução, ela caminhava a largos passos. Estava para consolidar o proletariado no poder. As críticas aumentavam em relação à participação russa na guerra. Sempre estava associada à crise econômica e social vivida na Rússia, tá? O partido bolchevique se organizou saindo da clandestinidade. Lenin, ao lado de Trotsky, voltou a defender as teses de Abril, além de criar condições para derrubar o governo menchevique e instituir uma ditadura do proletário. A paz, que são as ideias difundidas, o lema que era paz, pão e terra. A paz significa o fim da participação na Primeira Guerra Mundial, principal causadora da crise econômica vivida pelos russos. O pão, ele simbolizava para que acabasse a fome e a miséria, dando condições para que todos do que eles mesmos produziam. Já a terra simbolizava o direito de ter um trabalho digno e ter onde produzir bens de consumo. Os bolcheviques passaram a apoiar os sovietes na luta contra o governo menchevique. Organizaram duas instituições que formaram decisivas para garantir a revolução. Vamos lá, que foi o Comitê Militar Revolucionário Soviético e a Guarda Vermelha.
O comitê tinha a função de administrar de forma centralizada a Rússia, bem como cuidar das questões militares e as estratégias para a organização. Já a Guarda Vermelha era paramilitar responsável, era uma força paramilitar responsável inicialmente por assumir as atividades militares e garantir a revolução, mas que depois defenderia o governo proletário. Como aconteceu a implantação do socialismo na Rússia? A Guarda Vermelha derrubou o governo menchevique e colocou os sovietes no poder. Como foi a implantação do socialismo na Rússia? A Revolução Bolchevique não almejava apenas derrubar o regime político republicano. Eles também queriam acabar com as características da autocracia czarista, que ainda era bastante forte em outros setores da sociedade, como na economia e na política. Após derrubarem o governo de transição mencheviques, os bolcheviques tomaram várias medidas que rompiam de vez com o antigo sistema que instituíam um governo socialista com características proletárias. Entre as medidas, eu vou citar apenas duas. A instalação de um Estado laico, ou seja, sem participação política da Igreja. Outro ponto importante é a igualdade entre todos. Tem outros pontos importantes, depois vocês podem ler na página 33, tá? Vamos lá. O que aconteceu com o partido menchevique, tá? No âmbito externo, a situação da Rússia estava bastante delicada, principalmente por conta da decisão do governo de sair da guerra, o que forçou os russos a cederem importantes territórios que estavam sob seu poder, como a Ucrânia, a Finlândia, a Polônia e a Bielorrússia, tá? Os proletários tiveram que combater grupos militares que tentaram restabelecer o poder menchevique. Então, eles criaram o chamado... Além dessas dificuldades, políticas internas e externas, os proletários tiveram de combater grupos militares que tentaram restabelecer o poder menchevique. Foi o chamado Exército Branco, gerando um grande conflito interno. Após o fim da Grande Guerra, o que aconteceu? Os aliados da Rússia, entre eles Inglaterra, França e Estados Unidos, passaram a apoiar abertamente o Exército Branco. O Exército Vermelho combateu os brancos até eliminá-los por completo em 1920, quando os aliados se retiraram da Rússia. Esse período ficou conhecido como Comunismo de Guerra. Em 1922, foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, abrangendo a maior parte do leste europeu. Sendo assim, um dos seus principais líderes foi Joseph Stalin. No plano econômico, o que aconteceu com a Rússia? Foi instituída a nova política econômica, NEP, que visava atrair investimentos externos para combater a grande crise financeira causada pela Revolução e pela Primeira Guerra Mundial. A NEP tinha como base os seguintes pontos. Na reforma agrária, que era a parte do campo, a reforma agrária se concretizou. Foram formadas várias cooperativas de trabalhadores. As indústrias, embora tivessem sob o domínio do Estado russo, voltaram a ter a remuneração adequada para a força de trabalho. Outro ponto importante, foram mantidos os direitos básicos e a infraestrutura como gás, água, eletricidade, saúde e educação. Aqui termina o nosso capítulo 1. Nós iremos passar para casa as páginas 27, 35 e 36.
A correção das páginas que eu passei na aula anterior vai ser colocada no grupo hoje. Aí vocês acompanhem e corrijam o livro de vocês, tá bom? Deixem o livro em dia. Coloquem as datas. No caso da Revolução Russa, até o final do capítulo 1, coloquem a data de hoje, 9/3, tá bom? Qualquer dúvida, retornem à videoaula ou peguem o meu contato para tirar qualquer dúvida. Aqui termina a nossa aula. Beijos. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau.